para estar aqui nesta noite. Porque talvez se fosse pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, de repente não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo tocou, né? E Deus Todo-Poderoso repreendeu os impedimentos, né, que às vezes tentam nos impedir de chegar até a casa do Senhor. Enfim, aqui estamos nós, né? E se nós viemos nessa noite para oferecer o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, claro que o nosso Deus não vai nos despedir de mão vazia. Alguma coisa o Senhor tem a falar conosco através desta palavra. Para entrar no texto que nós lemos, né, começamos a ler do versículo 11, é necessário que a gente venha entender o que vem acontecendo antes. É necessário que nós venhamos entender o contexto, né? Que o que nós começamos a ler aqui é quando Gideão estava malhando o trigo no lagar e de repente o anjo do Senhor aparece para Gideão e faz essa declaração que eu pude compartilhar com a igreja. O comentário que o anjo do Senhor fala: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o que Gideão estava fazendo, aonde ele estava fazendo, ou por que ele estava fazendo, né? Eu vou ler aqui rápido para os irmãos, que está escrito que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus, que recebeu a lei, os mandamentos, né? O próprio Deus que resgatou esse povo com as suas mãos fortes do Egito, estabeleceu leis, estabeleceu regras, né? Estabeleceu mandamentos para que esse povo viesse a obedecer, dizendo que quando esse povo entrasse na terra prometida, a terra de Canaã, que eles não se envolvessem com os moradores antigos daquela terra, mas que aqueles moradores fossem expulsos, porque aquela terra Deus já tinha dado para o povo de Israel habitar, e aquele povo que habitava ali, que eram os cananeus, era necessário que aquele povo fosse retirado daquela nação, porque Deus queria um povo santo, Deus queria um povo puro, Deus queria um povo que não se contaminasse com estrangeiros. Era naquela nação que Deus queria fazer uma nação potente sobre toda a terra. O povo de Israel foi um povo escolhido para fazer a diferença na face da terra. Aí a gente vai ver aqui que o povo de Israel começa a se corromper, começa a se envolver com as pessoas que eram justamente as pessoas que eles tinham que expulsar, os velhos habitantes, os velhos moradores da terra de Canaã. O período dos juízes, irmão, é um período que é chamado de um período apóstata, onde o povo enfraquecia na fé, Deus levantava um juiz, o povo prevalecia, o povo teria vitória, mas quando aquele juiz morria, o povo de Israel voltava a pecar, voltava a cultuar a outros deuses que não era o Deus de Israel, e Deus permitia que o inimigo viesse, oprimisse e dominasse Israel. Um povo que Deus chamou, um povo que Deus separou para ter autoridade, para ter domínio, por causa do seu pecado, perdia toda a autoridade. Deus permitia que o inimigo viesse e dominasse. Porque é triste a situação em que o povo de Israel se encontra aqui. O povo de Israel estava passando uma dificuldade, o povo de Israel estava passando um período de opressão. O inimigo estava prevalecendo contra um povo que Deus tinha dado autoridade para prevalecer contra o inimigo. Aí Deus vai, por causa do pecado do povo, Deus entrega na mão do adversário. Eu quero já liberar uma coisa aqui para a igreja, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nunca nos deixou enganado. Ele mesmo se apresenta, não só como o caminho e como a vida, Ele se apresenta também como a verdade. Então Jesus nunca vai deixar aos seus discípulos, como foi falado, a nós que fomos chamados por Ele enganado. Então eu quero mostrar na Bíblia o que acontece. Por que
respostas e até meio confuso, mas é bíblico. No caso aqui, do livro dos Juízes, dessa passagem de Gideão, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas por causa da sua infidelidade. Então, uma das coisas que faz com que Deus permita com que o inimigo venha prevalecer sobre nossas vidas é a nossa infidelidade, os nossos pecados, a nossa idolatria, a nossa desobediência. Mas existe uma outra coisa também que faz com que Deus venha permitir que os inimigos prevaleçam sobre nossas vidas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, no 30 e no 31, vai dizer que o rei Ezequias, o rei de Judá, servo de Deus, ele restaura o templo, ele prepara o turno dos sacerdotes, ele restabelece o culto, ele derruba os altares de Baal, ele faz tudo direitinho. Aí, segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 1, vai dizer que depois dessas coisas, ou seja, depois dessas obras que o rei Ezequias faz, e desta fidelidade, o Senhor permitiu Senaqueribe invadir Judá e tomar o local como cativo. E tomar o local como os midianitas tomaram na época de Gideão. Então, tanto a nossa fidelidade quanto a nossa infidelidade faz com que Deus permita que muitas vezes o inimigo venha prevalecer. Isso não é uma ordem, não é uma doutrina, tá entendendo? Mas eu vou falar de um outro da Bíblia que vocês vão saber muito bem. Lá no céu, os filhos de Deus, os anjos, estão indo se apresentar diante de Deus. Quem está indo no meio? Satanás. Satanás não fala nada, tá, irmãos? Não é Satanás que vai pedir, não. Muita gente fala que não é Satanás, não fala nada. É Deus que fala: Satanás, observaste o meu servo Jó? Íntegro, reto, fiel, temente, se desvia do mal. Olha só as características de um homem de Deus: fiel, fidelidade. Por que Deus permite um homem fiel daquele jeito ser oprimido pelo diabo? Porque todo mundo conhece a passagem de Jó, a gente bem sabe. Deus autoriza e Satanás vai lá. Então, tanto a nossa fidelidade quanto a nossa infidelidade, em muitas situações, vai fazer com que Deus permita que o adversário de nossas almas venha nos oprimir. Mas seja na fidelidade ou seja na nossa infidelidade, uma coisa eu tenho certeza: se Deus está permitindo pela fidelidade ou pela infidelidade, é para que de alguma maneira, se for o pecado, que eu venha clamar o Senhor, buscar a face do Senhor e me aproximar do Senhor. Se for fidelidade, o Senhor também está permitindo que eu busque mais a Deus e seja mais fiel do que era antes, porque Jó era homem íntegro, reto, fiel, temente, se desviava do mal. Jó recebeu um testemunho de Deus lá no céu, mas no final, quando Deus vira o cativeiro de Jó, Jó fala: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Senhor, eu poderia até ser fiel lá no começo quando tu fala de mim, mas agora no final dessa situação eu estou mais fiel do que antes, eu estou mais crente do que antes. Se é o meu pecado, teu pecado, meu erro, teu erro, se é a minha fidelidade, a tua fidelidade, não importa. O propósito de tudo isso que Deus permite é para que eu e você venhamos nos aproximar dele. Aleluia! Glória a Deus. Então, por que Gideão agora está malhando trigo no lagar? 7 anos, os midianitas estão oprimindo o povo de Israel. A Bíblia diz que eles fizeram cavernas, fizeram covas nas montanhas e lugares fortificados. O povo de Israel plantava, se escondia nas cavernas e ficava de longe observando. Quando dava fruto, os midianitas vinham como gafanhoto e devorava tudo. As ovelhas, os bois, tudo era
consumido pelos midianitas. Os midianitas aqui estão representando o próprio devorador, o próprio destruidor. Deus permitindo uma situação dessa. O povo todo morando em cavernas, escondido em covas do seu adversário. E o seu adversário, ou seja, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente planta, a situação deles estava tão difícil que eles até plantavam, mas quem colhia era o inimigo. Olha isso. E todo o povo, eu posso até colocar toda a multidão, a nação de Israel, todo mundo em lugares estratégicos, mas se escondendo do inimigo. Só que o texto vai dizer que eles se escondiam em cavernas para salvar as suas vidas. Era tipo assim, salve-se quem puder. E como eu falei, seja a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade, qual é o fim disso? Quando Deus permite o inimigo oprimir, é nos aproximar de Deus, tá? Eu ouvi essa frase essa semana e gostei muito disso. Eu vou compartilhar com a igreja. O pecado nos afasta da oração. Porque quando a gente peca, quem nunca pecou aqui? Quando a gente peca, a gente sabe, irmão. É até em pensamento, tá? Não é atitude, até em pensamento. Começa um combate para a gente conseguir se colocar de joelho para orar. Então, o pecado muitas vezes vai nos afastar da oração. Mas a oração nos aproxima de Deus. O pecado nos afasta da oração, mas a oração nos aproxima de Deus. E foi justamente passados 7 anos, o povo se viu naquela situação. Aí o texto vai dizer que acontece o mesmo que o povo faz lá na época de Moisés no Egito, depois de passar 430 anos cativo de Faraó e no Egito. O que o povo faz? O povo clama a Deus. Por causa do pecado, o povo se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do povo. Por causa do pecado, o povo se afasta de Deus. Agora, por causa do clamor, Deus se apresenta, se aproxima do seu povo. A oração faz com que venhamos nos aproximar de Deus. A oração faz com que nós venhamos ficar mais próximos de Deus. O povo clamou a Deus. Aí Deus vai enviar um profeta. O profeta chega e fala assim, ó: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz vocês sair do Egito, tirei vocês da casa da servidão. Deus está fazendo eles lembrar. Lembra quando vocês clamaram lá no Egito? Foi eu que levantei Moisés, tirei vocês da servidão, tirei vocês do Egito, preparei vocês no deserto, introduzi vocês na terra de Canaã, disse para que vocês não vierem se ajuntar ou adorar ou cultuar outros deuses, mas vocês não deram ouvido a minhas palavras. Deus está falando assim: vocês estão passando por isso por causa da desobediência de vocês, mas agora por causa do clamor de vocês, eu vou mudar o quadro dessa situação. Por causa do clamor que vocês fizeram, eu agora vou mudar essa situação. Então essa história paralela está acontecendo, né? O autor do livro do Juízes está contando essa história e agora vai passar para um outro lado para falar de uma outra pessoa específica. Primeiro está falando da nação de Israel, da multidão. Agora vai falar de uma pessoa específica, dos tais, como foi louvado aqui. Não é mais a nação, agora é um somente. Um homem que está malhando o trigo no lagar. O lagar, irmão, o lagar é uma espécie de bacia gigante ou um tanque que era utilizado para pisar uvas. Pisar uva para tirar o sumo da uva, para tirar o caldo da uva, para fazer o suco da uva, ou vinho, como a Bíblia diz. Então o lagar não era lugar de malhar trigo. O trigo era malhado na eira. O trigo era malhado num lugar chamado eira, no lugar onde tinha espaço, no lugar onde podia fazer a separação entre a sujeira e entre toda a palha do trigo, e o vento soprava aquela palha. Aí o que levou o Gideão a fazer isso? Foi justamente a dificuldade, foi justamente a luta, foi justamente a perseguição, foi justamente a situação em que o povo se encontrava. E eu quero dizer mais uma palavra para a igreja nessa noite,
é no momento de dificuldade, é no momento de luta, é no momento de perseguição, é no momento de opressão que Deus vai começar a dar estratégia para mim e para você. Aleluia! Sabe o que me acha interessante aqui? É porque foi preciso acontecer tal coisa para que Gideão pensasse mais, raciocinasse mais. Não, peraí. Eu não vou fazer o mesmo que os outros estão fazendo. Eu não vou tomar a atitude que os outros estão fazendo. Eu não vou agir conforme a multidão está agindo, porque eu não sou a multidão. Eu sou um dos tais. Glória a Deus. Porque o que a multidão estava fazendo? Eu li o texto aqui do que a multidão estava fazendo. Cavaram cavernas e covas nas montanhas, fizeram lugares fortes. Eles até plantavam, mas ficavam de longe, vendo os midianitas destruir o alimento, né? Ou saquear o alimento. Plantava para outro comer. Aí Gideão pega e vai para um lugar que era para pisar uvas e começa a malhar o trigo para o salvar dos midianitas. Gideão não estava naquele lugar para salvar somente a sua vida. Gideão estava naquele lugar para salvar o trigo. Como é que o povo se encontrava nesse momento? O povo se encontrava oprimido, com medo, triste, desesperado, infelizmente vendo todos os seus bens sendo destruídos pelo inimigo. Mas Gideão ainda tinha um pouco de trigo. Gideão ainda tinha um pouco de trigo. Se ele estava malhando trigo no lagar, isso quer dizer o quê? Que Gideão tinha trigo. Gideão, acredito eu, que ele estava fazendo uma coisa que João vai dizer lá em Apocalipse: guarda o que tem, para que ninguém roube, para que os midianitas não roubem. Era o que Gideão estava fazendo nesse momento difícil. Deus está dando estratégia para Gideão, e Deus se agradou muito de Gideão, como o Senhor tem se agradado da minha e da tua vida, porque Ele tem observado que no meio da multidão, ainda que a multidão, as mídias sociais, a televisão, os rádios de comunicação te induz a fazer a mesma coisa que a multidão faz, o Senhor está te dando estratégia para você fazer diferente. Ainda que toda a multidão esteja cavando cavernas e covas nas montanhas e fazendo lugares fortes, você está dentro do lagar desta noite, malhando trigo. Você está dentro da casa do Senhor nesta noite, oferecendo culto a Ele, porque do caminho da sua casa até na igreja, você viu o que a multidão está fazendo, mas você não é multidão, você é um dos tais e foi chamado para fazer a diferença. Você pensa que está sozinho, você pensa que não pode, você pensa que não é capaz, mas Deus está falando com os gideões aqui nesta noite: o Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Aleluia. Deus Filho Santo de Israel. É em momentos de crise Glória, que Deus nos dá estratégia. É em momentos de crise que nós descobrimos o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós temos, porém, este tesouro escondido em vasos de barro. Os vasos de barro somos eu e você. E o tesouro escondido, o que Paulo vai dizer é acerca do Espírito Santo de Deus. Mas é o Espírito Santo que nos concede dons, é o Espírito Santo que nos concede talentos, é o Espírito Santo que nos concede estratégia. Esse é o tesouro que Deus escondeu dentro de você. E é no momento de dificuldade que aquele mesmo que escondeu dentro de você vai cavar e vai te mostrar que existe algo que Ele acrescentou em você. São talentos, são dons que você só vai descobrir no momento de dificuldade. Uma certa vez tinha um pai rico com um filho rico, um pai pobre com um filho pobre,
frente a uma loja de brinquedos. Aquele pai pobre e o filho pobre olhando para um carrinho que tinha acabado de lançar naquele momento. E o pai rico e o filho rico também olhavam para o mesmo carro, para o mesmo brinquedo. O filho pobre disse: pai, compra para mim aquele carro. E o pai pobre disse: filho, papai não tem condições de comprar para você. O filho rico disse a mesma coisa para o pai rico: papai, compra aquele carrinho para mim. O pai rico disse: tudo bem, filho, papai compra. Entraram na loja e compraram aquele carro. E o filho rico foi embora feliz da vida, porque o pai tinha condições de comprar para ele. E o filho pobre voltou para sua casa, só que ele não ficou triste, porque dali em diante ele começou a maquinar: já que eu não posso, já que meu pai não pode me dar, já que meu pai no momento não tem condições de me dar, eu vou criar, eu vou fazer. Aquele menino foi na lixeira, foi no ferro velho, conseguiu um monte de peça e construiu um carrinho bem parecido com aquele que estava vendendo na loja. Então é o que o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Se não fosse esse momento de dificuldade na vida desse menino, jamais ele descobriria que ele tinha um dom de fabricar carro, de fazer a diferença. Porque hoje não é pecado, não tem problema nenhum eu querer comprar um carro. Eu quero comprar aquele carro, o presbítero quer comprar aquele carro, não tem problema nenhum. É até sonho do ser humano, eu sonho em comprar aquele carro. Mas você já viu alguém dizer assim: eu sonho em fabricar um carro? Já viu alguém fazer isso? O meu sonho é fabricar um carro. Não, o nosso sonho é comprar um carro. Quem vai sonhar em fabricar um carro? Então é nesses momentos, irmão, de dificuldade da nossa vida que nós descobrimos que nós já nascemos com alguns talentos dentro de nós. Não reclame da dificuldade, porque por causa de excesso de facilidade na minha e na tua vida, às vezes a gente deixa de explorar o tesouro que tem escondido dentro de nós, vaso de barro na mão do Senhor. Aleluia. E é um dos motivos porque o Senhor fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Valoroso, o que é valoroso? Valoroso é algo de valor. Você quer algo mais valoroso do que um tesouro escondido dentro de barro, dentro de vaso de barro? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: é dessa maneira que eu quero você. Eu não quero você fazendo igual a multidão. Eu não quero você sendo igual a todo mundo, porque você não é todo mundo. Você é um dos tais, e eu estou sendo contigo. Eu estou dizendo que eu estou contigo, Gideão, nessa batalha, e eu serei contigo, porque tu é varão valoroso. Mas às vezes você olha para ti: eu não valho nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas não importa a maneira como que você olha para você, porque o povo também, quando foi enviado para espiar Canaã, quando viu os filhos de Anak, quando viu os gigantes, eles olhavam para si e se viam como gafanhotos. Não é como você se vê, é como Deus te vê. E se Deus está falando que você é valoroso, quem somos nós? Vaso para contender contra o olheiro que botou o tesouro dentro de nós, vasos. Glória a Deus. Glórias a Deus. A nação de Israel, depois de passar o período dos juízes, eles olham para as nações ao redor, chega para o profeta, sacerdote e o último juiz das linhagens dos juízes, Samuel, e dizem assim: Samuel, nós observamos que as nações ao nosso redor têm reis. Nós também queremos um rei. A nação de Israel, que foi chamada para fazer a diferença, agora está olhando para a multidão ou para as nações ao redor e está querendo ser justamente igual. E Gideão está mostrando para mim e para você aqui que é possível sim nós sermos diferentes, que é possível sim, no meio de uma geração perversa e corrompida,
nós fazemos a diferença, que é possível sim, que diante das nações ao nosso redor, tendo rei, nós conseguiremos servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é possível sim, que ainda que todos estejam em cavernas escondidos, nós possamos estar no lagar, malhando trigo, guardando aquilo que nós temos. E o Gideão vai mostrar aqui uma outra coisa, que Gideão não é individualista, Gideão não é uma pessoa egocêntrico, porque o anjo fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Primeira coisa que Gideão fala: se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas estão acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? Mas o Senhor não falou que era com todo mundo. O Senhor falou que era só com Gideão. O Senhor é contigo. O mistério é individual, é particular. Gideão, o Senhor é contigo. Ele podia assim, vai descer, ele podia bater no peito, ele podia, no meio dessa situação, até chegar para os outros: aí, o Senhor é comigo, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Não. Primeira coisa que Gideão faz quando o Senhor fala: o Senhor é contigo, Gideão, varão valoroso. Ele nem ligou para o varão valoroso. Ele se preocupou, sabe por quê? Com a condição em que os seus parentes, né, a sua nação estava passando. É como nos dias de hoje: sou homem de Deus, Deus é comigo. E o meu país? Como é que está o meu país hoje? Como é que está o meu Brasil? Senhor Deus, tu está falando que o Senhor é comigo? E por que a nação brasileira está passando por isso? Foi praticamente a mesma coisa que Gideão perguntou: se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas estão sobrevindo sobre nós? Claro que a resposta está no texto anterior que nós lemos. Isso está acontecendo, Gideão. Por quê? Porque o povo pecou contra mim. Mas se eu agora estou chegando até você, Gideão, para falar que eu sou contigo e tu é varão valoroso, é porque o povo clamou a mim. E da mesma maneira que eu levantei Moisés do Egito, depois do clamor do povo naquele cativeiro egípcio, agora eu também serei contigo para livrar essa nação da opressão dos midianitas. É a partir de você, Gideão, que eu vou começar a fazer diferente. É a partir de você, Gideão, que eu vou mudar o quadro dessa situação. Os 7 anos de opressão passaram, ficaram para trás. Daqui por diante é uma nova história, é uma nova trajetória, e vai ser a partir de você, Gideão, que está malhando trigo no lagar, que está fazendo a diferença, que eu vou usar para fazer a diferença nessa nação, nesse bairro, nessa comunidade. Se você crê nessa palavra, glorifica a Deus, porque essa palavra é para Gideão, que está sendo chamado para fazer a diferença. Não é para ser igual à maioria, porque você é minoria, e é a minoria que Deus usa para fazer a diferença. Porque Gideão, ele vai reconhecer que ele é minoria. Eu, Senhor, a minha família é a mais pobre, lá de Sepetiba, aqui de Seropédica. Minha família é a mais pobre. Eu ainda sou o menorzinho da minha casa, Senhor. Eu sou pequeno demais. Eu sou tão pequeno, Senhor. Minha família é tão pobrezinha. Como eu? O que eu tenho para fazer? O que eu tenho? Com o que eu vou libertar o povo das mãos dos midianitas? Eu? Quem sou eu? Moisés também disse a mesma coisa. Quem sou eu para quem me envia até falar? Não é quem é você, não. É aquele que está contigo. Não foi o Senhor é contigo. Não é você não, Gideão. É aquele que está contigo. Jesus falou para os seus discípulos: porque sem mim nada podem fazer, mas eu estou contigo nessa peleja, Gideão. É com você, Gideão. Eu vou fazer na tua vida, Gideão. Eu vou fazer em você, Gideão, porque eu estou com você, Gideão. Mas também vou fazer através de você, Gideão. Eu vou fazer coisas novas na tua vida, Gideão, mas vou fazer também coisas novas através da tua vida, Gideão. Mas cadê aquele Deus que fez tantas maravilhas, que tirou o povo do Egito, e agora o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? É o que Gideão fala.
o Senhor nos entregou nas mãos do midianita. Gideão, é bem verdade. O povo se entregou nas mãos dos midianitas e eu permiti. Realmente o povo, até aqui, Gideão, estava entregue nas mãos dos midianitas. Mas de agora em diante, sou eu que vou entregar os midianitas nas tuas mãos, Gideão. Vai ser nas tuas mãos, Gideão, porque você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem, e eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu irei contigo, Gideão, e eu vou mudar o quadro dessa situação, Gideão. Agora, Gideão, já estou finalizando, no versículo 18, 17 e 18, finalizo aqui. E Gideão lhe disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Irmão, a apresentação aqui do anjo do Senhor é uma manifestação teofânica. Isso é chamado de teofania. O Deus Criador, Ele escolhe algo que foi criado por Ele e se manifesta. Aqui Deus está se manifestando a Gideão na forma de anjo, tá? Mas aqui Ele se revela. No mesmo texto ele se revela. Ele vai dizer aqui, versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos do Midian. Então é o próprio Senhor em forma de anjo, como o próprio Senhor esteve com o povo de Israel no deserto. Ele era a coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra, para dar o refrigério ao povo naquele sol escaldante do deserto. Ele era a coluna de fogo durante a noite também, para iluminar o arraial e para aquecer a noite fria do deserto. O Senhor também, de forma teofânica, se manifestou para Moisés naquela sarça ardente. Então é esse mesmo Senhor que está se manifestando a Gideão. E Gideão ainda não acreditando, porque, irmão, você imagina no dia de hoje Deus chegar e de alguma maneira se manifestar para você de forma teofânica e falar: eu sou contigo. E não somente isso, mas ainda te fazer um elogio: eu sou contigo, varão e varoa valorosa. No momento em que Gideão talvez estivesse malhando o trigo, que era o seu último recurso, e a gente nem sabe a representação do trigo aqui, é palavra. Gideão estava no lugar de pisar uvas, meditando na palavra, vou colocar assim, meditando